Tô abrindo aqui a... Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Dia 9 de junho de 2025, faltando meia hora para meia-noite, numa segunda-feira, e é o que Isso nós aí. temos para hoje. 12ª edição aqui do Central da Resenha, falando baixinho porque tá mais ou menos no horário, né? Mas enfim. Você tá Danilão, dormindo, né? como é que você tá, velho? Como é que foi teu final de semana? E aí, Fernandão? E aí, galera? Boa noite a todos, né? Estamos gravando hoje aqui, finalzinho da noite, finalzinho do dia 9. Cara, eu tô bem, Fernandão. Tô bem. Final de semana de futebol legal. Caramba, não sei se a gente vai falar sobre isso aqui, mas você que está assistindo aí, não sei se você acompanhou a final aí da Nations League, foi aquele campeonatinho que os europeus arrumaram para fechar a data FIFA deles. É basicamente isso, né, galera? E mas a gente vai resenhar sobre isso aí durante o programa. Mas foi basicamente isso a Nations League, né? Enfim. Mas foi legal, pô. Tinha um final de semana bom. Pra quem vai assistir o Central aí pela primeira vez, pra quem ainda não conhece o Danilo, eu pratico um futebol ali de final de semana ali, de domingo, sabe? Atletinha de final de semana, né? Eu tive aquele problema no joelho, não consegui me profissionalizar, sabe? E aí eu jogo uma bolinha ali de domingo. E eu pratiquei mais uma vez o esporte, tá? Eu pratiquei mais uma vez o Ah, esporte. Infelizmente não saiu com a vitória, porque o detalhe aí acabamos sofrendo um empate, né? A gente tá disputando um campeonato interno lá gostosinho. Mas foi bom. A minha atuação foi satisfatória, tá? Na minha opinião. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. E aí, Fernando, como é que foi o seu ó, final de o semana? Como meu é que final de estamos aí no dia semana de foi hoje? de testes, até, tá? Opa! Basicamente tinha compromissos aí para mim fazer. O pessoal deve ter ficado bem pé da vida comigo. Tinha churrasco para ir no sábado. Tinha festa de aniversário de neto para poder ir no domingo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou ficar em casa, na boa, sossegado. Aí o que que eu fiz? No domingo, no sábado, eu acompanhei o jogo da Portuguesa com Nova Iguaçu. E teve ali mais Vi ou só o menos lance feio lá, hein? só lance bom. Lá no segundo tempo, quando a coisa tava quase fechando ali as cortinas, começou a sair uma pancadaria generalizada, ficou um negócio lindo ali. O puro suco do futebol brasileiro. E aí depois disso, né, quando foi expulso um de cada lado, que já era para ter sido mais gente expulso, aí a portuguesa num contra-ataque ali, cruzou a bola na área, que a gente sabe muito bem, igual o Vampeta falou, né? Quando você chega na linha de fundo, quando você tá jogando uma série D, uma quarta divisão, você só cruza a bola, independente se o seu atacante, se o centroavante tá lá ou não. Se tem alguém dentro da área, né? Exato. Aí foi o que o cara fez. Mas tinha um centroavante atrás dele. E aí ele cruzou a bola e o zagueiro o que que fez? Tentou cortar e não conseguiu. Aí jogou contra o Gol. Patrimônio, né? 1-0 Foi o Portuguesa. que aconteceu comigo, hein? Domingão aí, domingo, desse mesmo domingo de manhã, foi o que É. aconteceu comigo ali, no campinho ali, tá? E o goleiro fica como? Fica pé da vida, né? Mas vai fazer o Fica a quê? pé da vida. Né? Coisa Aí, do esporte. no domingo, né? O que que eu fiz? 4 horas da tarde. Falei, opa, vamos ver se tá Hum. passando algum jogo. O Ah, que 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 tava isso. passando? Ah, simplesmente a Pelada. final, a final da Liga das Nações 2025. E nada mais, nada menos do que Espanha, franca favorita, contra Portugal. Eu falei, olha, eu vou fazer uma pipoca aqui. Porque as coisas simples da vida é o que traz a felicidade. Fiz uma pipoquinha, cafezinho com leite ali de boa, vendo um jogo excepcional, pensando na seleção brasileira, falando assim, minha Nossa Senhora, como é que a seleção brasileira vai ganhar de Espanha e Portugal? E é isso. E aqui, agora nesse exato momento, falando baixinho, tá aqui, ó, as redes sociais aqui, né? A minha rede social aqui, Aquele momento. aquele momento aqui, ó. É, aqui na central da resenha, tá? E aqui do lado aqui, ó, o Danilão aqui, ó. Então, para essa parte
de eventos que nós estamos pulando aqui, as redes sociais aqui para vocês, é o momento. É de graça, gente. Você não usa Que isso. dinheiro, você não usa cheque. Cheque tá Não precisa colocar o passado, né? cartão? Cartão de crédito, tá? Você usa dinheiro, né? Bitcoins. Você não precisa disso. É tudo no Vasco. É assim, ó, no Vasco. No Vasco é de graça, é zero. É gratuito, é zero. Só clicar. 0800, é só clicar. Você Ah, clica que ali, isso. faz a sua inscrição, deixa o teu like, que isso fortalece demais as nossas redes sociais e faz com que o nosso sonho vá mais adiante, vá mais para frente. Então, começando aqui, Danilo, eu queria saber se você acompanhou a Liga das Nações, que foi um excepcional jogo. Foi um jogo assim de maestria, foi o puro suco do futebol atual que nós temos aqui. E aproveitando, já até rima com o Yamal, né? Que o pessoal fala muito dele. Tá falando muito dele, né? Sim. E teve um cara com a minha idade, obviamente que eu não tô, né, nesse patamar que ele tá, porque fisicamente, né, foi comprovado que ele tá com 28 anos e 9 meses. Sim. E esse cara, ele conseguiu ser protagonista novamente para Portugal. E eu queria saber de você o que você viu desse jogo que terminou em 2-2, onde que a Espanha fez o primeiro gol, Portugal empatou, Espanha chegou a fazer o segundo gol e Portugal conseguiu melhorar seu desempenho, empatou de novo. E aí nós tivemos um excelente jogo nas prorrogações e a emocionante disputa de pênaltis. Com certeza, cara, assim, era um jogo que eu queria ver bastante, porque eu acompanhei a semifinal, né? Eu assisti Foi Espanha e Portugal e Alemanha, França. não foi? Uma das semifinais foi Portugal e Alemanha. Ó, Portugal venceu, com gol do homem, inclusive, este homem. É, e aí, só que a semifinal que eu realmente acompanhei foi Espanha e França. Aí foi uma semifinal, uma partida onde a Espanha construiu um resultado maravilhoso e aí subiu num salto. Foi isso. Chegou ali quando a Espanha de fato fez ali o quinto gol, né? A Espanha amassou a França não estava se encontrando. Foi, ao contrário da final da Liga dos Campeões, onde a Inter estava completamente atabalhoada ali de tudo, na semifinal, o que eu vi assim foi uma França que estava tentando, mas não estava dando certo, enquanto a Espanha estava tentando e dando certo, e o jogo estava se encaixando e a Espanha realmente dominou. Foi aquele jogo onde a França não conseguiu sair de um domínio de fato da Espanha. E aí os caras fizeram, foi aquele negócio todo, fizeram o quarto gol, a França começou a tentar esboçar a reação, fez o 4-1, aí a Espanha já fez o quinto, aí você ficou naquele fala, beleza. Só que a Espanha já sentou no resultado e ainda tinha jogo, né? uhum. Ainda tinha ali negócio e a França cresceu. E aí daqui a pouco veio o segundo gol, teve o estreante lá, o menino lá que fez uma partidaça assim, parecia que já era jogador antigaço da França. Eu achei isso surreal. O cara não pesou um pouquinho, que foi o Cherki. Cherki, ele fez o segundo gol da França e deu assistência pro terceiro gol, inclusive. E assim, foi um jogo, foi da hora, assim, jogo de futebol. Jogo de futebol, que assim, cara, eu entendo, tem gente que gosta, que glamoriza assim, futebol ruim, sabe? Assim, porque futebol raiz, aqui não sei o que, irmão. Futebol raiz joga na várzea. Eu tenho esse pensamento. Futebol raiz joga na várzea. O cara é profissional, irmão. O cara tem que jogar o espetáculo máximo. É O a fino? Pra entendeu? você tem que ser o fino? Pra mim, o cara do profissional, o cara ganha milhares de reais, de dólares, de euros por mês pra jogar. Mano, o cara tem que jogar o fino, velho. O cara tem que ser espetáculo sim, irmão. Mano, eu não acho justo, pô, sair de casa, tomar vento na cara, tomar chuva nas Chuva. costas, tomar uma porra. Mano, pro cara jogar. Pra acontecer tipo o que aconteceu no jogo da Portuguesa. Os caras são Ali o jogo foi profissionais, da mas hora. o cara tá na série D. Cara, sei lá, eu acho que o cara que é profissional, eu acho que o cara vai jogar o fino. Tanto que assim, aí o cara não quer ouvir crítica. O cara é horrível, o cara não sei o quê. Irmão, você é profissional, você tem que saber, você é diferenciado, não é? Então, você tem que fazer o espetáculo diferenciado. Porque se for pra obrigar
pra ver o cara que ganha milhares de reais por mês, pra ver igual o cara da Várzea, que ganha, sei lá, 500 reais por semana, os melhores times de Várzea, aí paga um dinheirinho até legal, né, pra rapaziada. Mas é o cara que de segunda-feira tá trampando, a maioria É, das vezes. Entende? Agora, o cara que tá lá, o cara que o trampo dele é esse, eu espero bastante. É a minha visão. Fala, mas você é Nutella. Fala, não acho, não acho. Pra mim, várzea, várzea, profissional, profissional. É isso. Então, o que eu achei da hora é isso. Os caras jogam bola. Assim, eu não gosto muito de ficar pagando pau pra gringo, assim, pra europeu, não uhum. sei o quê. Só que o que eu acho da hora é que, mano, os caras jogam bola, velho. A Espanha, por exemplo, acho que cagou ali de sentar em cima do resultado. Eu acho que tudo bem, né? Dá pra entender. É, Você tá ganhando de 5-1 e você tá amassando os caras. Dá pra entender. Só que aí, eu acho que tinha muito tempo os caras tava frenético ali. A França tava frenético. Falou, mano, nós vamos arrumar alguma coisa aqui. Os caras indo pra cima. Os caras indo pra cima e a Espanha em nenhum momento você tocou. Eu acho, né? Acho que o negócio se relaxou tanto assim que os caras não falaram, não, vamos pra cima de novo que o jogo é nosso. E não. Porque se a Espanha tivesse insistido, eu acho, continuado ali tomado uns batendo, 10 só. né, tinha feito mais uns dois, eu acho. Tinha feito uns 7 gols sim, mano. Mas, Esse negócio de enfim. 7 aí não é muito bom, não. Mas, hein, velho, eu tenho pesadelos, mano, com essa porra. Desculpa, velho. Eu tenho pesadelo. Tem gente que ri, eu não consigo. Eu amo aqui, ó. Eu amo a seleção brasileira. A seleção brasileira pode estar na draga. A gente vai falar de seleção daqui a pouco, né? Aham. Mas a seleção pode. Irmãos, pode fazer uma seleção com cada série D. Não importa. Pode fazer seleção com cada série D do Campeonato Carioca, velho. Mano, eu vou torcer pra seleção. É a seleção brasileira, CBF do Brasil que tá jogando? Eu vou É, torcer, velho. Não importa. Eu amo a seleção, velho. Não importa. Eu fico puto, sim, porque a gente tá vivendo uma fase ruim, assim, de não encaixar uma estrutura ali e tudo mais. Só que, mano, vai jogar a Copa. Eu não jamais vou torcer pro Brasil não se classificar pra Copa. A única seleção a se classificar pra todas. Você acha que todas eu vou as torcer pra ficar fora? Copas. Mano, nunca. Pode chegar na Copa e ser eliminado na primeira fase. Tudo bem. Isso aí eu vou continuar puto, mas vou entender. Agora, não se classificar, mano, isso pra mim. Pô, não dá, velho. Não dá. A única coisa que eu tô torcendo pra Copa do Mundo é pra que não tenha nenhuma seleção com a letra D. Porque os caras começaram a eliminar a gente em ordem É, alfabética, né? Começou a eliminar a gente de ordem alfabética, então já tem não a tá legal. Dinamarca, né? Ah, não, não vai, eu vou secar a Dinamarca. Eu tô secando a Dinamarca até, mano, até o talo. Até o talo. A torcer pra a Dinamarca perder pra todo mundo nas eliminatórias, Falar porque. nisso sobre é interessante, não sei se literalmente foi o que eu vi, Hum, mas parece que as eliminatórias da Copa para o pessoal da Europa começou hoje. Ou eu assisti um jogo e 15 minutos de outro. Consegui assistir. e que jogo que você viu, Daniel? Hoje eu assisti Itália e Moldávia e Top, hein? assisti o finalzinho de Bélgica e País de Gales. Como eu não tenho grandes aspirações para a geração belga, né, que sempre promete tudo e nunca entrega nada, eu caguei pro jogo, de fato. Aham. Que eu tinha visto a relação de jogos que ia passar, eu fiquei muito convencido a assistir a minha Macedônia do Norte, porque eu já assisti vários jogos deles de 2022 para cá. E é uma seleção aguerrida pra caceta, velho. Da hora ver os caras, mano. Os caras têm uma gana mano, ir pra cima. E a minha Macedônia do Norte venceu o Cazaquistão, tá? Por 1-0. Mas não foi o jogo que eu Oh, acompanhei. Só tô vendo aqui agora os resultados. E aí teve a Itália e Moldávia, que foi o jogo que eu realmente assisti. E aí teve a Moldávia querendo doutrinar a Itália logo no começo, né? E que tem alguns detalhes curiosos. É, isso que é a, interessante, né? A gente fala do Brasil, eu tava pensando nisso hoje. A gente fala do Brasil, mas a exatamente. Itália também tá numa draga assim. Aí Já se faz liga, um bom tempo, né? E tomou pra três a você ver. zero uma tarracada logo da Noruega, lá no Sim, começo. isso, exatamente. Aí esse jogo culminou com a demissão do técnico até então da Itália, que é o Luciano Spalletti. E Porém, o Luciano Spalletti estava lá hoje treinando a Itália no último jogo dele. Tá? Foi lá, fez o acordo dele lá com a Itália. Ele comunicou à imprensa que sairia da Itália. E hoje ele estava no banco, escalou o time, foi para jogo. E aí a Itália começou tomando um calor, assim, tentando atacar a Moldávia, naturalmente, né? Uma equipe melhor. Só que a Moldávia, naquela bola, sabe?
aquela que o time pequeno espera para matar, a Moldávia achou essa bola, fez 1-0, só que tinha impedimento no lance. A Moldávia Ah, começou doutrinando a Itália, isso foi mais ou menos ali com os seus 15 minutos de primeiro tempo. Só que o gol foi anulado, né? Tinha impedimento de fato no lance. Aí o jogo seguiu e a Itália acabou ganhando de 2-0. Jogo típico italiano, jogo feio. Jogo feio assim. A Moldávia tentava achar aquela bola e tal. A Itália ali com dificuldades. Eu acho que a Itália vive um momento quase parecido com o do Brasil. Eles têm um porém que a eliminatória da Europa é muito mais chata porque tem muito mais seleções, né? Deve ter aí, sei lá, é, seis vezes mais seleções porque tem muita nação pequena ali. confesso que não sei como é que funciona. Não sei se são por grupos, né? Por grupo. A eliminatória Bacana. da Europa é por grupo e São aí quantos você. grupos, Danilo? Deixa eu olhar aqui que eu não lembro todos não, tá? Mas. Aproveitando aqui, falando sobre a Liga das Nações, né? Uhum. Se caso alguém não viu o jogo, né? Tivemos o gol do Martin ali e para a Espanha, depois o gol do Nuno Mendes empatando. E aí a Espanha chegou ao segundo gol com o Mikel, né? E aí aos 61, seu Cristiano Ronaldo, né? Chegando ali com um pezinho mágico, tirou do goleiro, empatou o jogo. Esse jogo passou para as prorrogações e depois foi para disputas de pênaltis. E aí, né, o seu Morata, ele parece que já com o selo de qualidade futebol brasileiro, já tá Mano, podendo vir jogar aqui no Brasil. meu Ele amigo. bateu o pênalti de um jeito, meu O que você amigo. acha do Fernando do Álvaro Moura? Você curte o futebol dele? Você Não, acompanha muito ele aí? não. Não, porque ele me lembra, pelo que eu vi ele jogando assim, não me foi Mano, muito pra bom, mim, não. ele é um Alexandre Pato que habla. Jesus. Ele é um Assim, eu só acho que ele tá uns pontinhos à frente porque ele teve uma carreira mais longeva, né? O Alexandre Pato deve ter, acho que são da mesma geração, deve ter a mesma idade, inclusive, só que o Alexandre Pato que assumiu o SBT lá e tá tudo certo. Mas pra mim o Morata é o Alexandre Pato que habla. Nada mais, nada menos. Cara, hum, fraco, velho. Tudo bem, tem a Não experiência fede dele nem cheira, lá. né? Eu acho, assim, pra ter essa grife toda aí. Banca, né? É igual o Nossa, Fernando Torres também, mano. Fernando Torres mas eu também, acho que só por Deus mesmo. pela seleção, acho que ainda assim o Fernando Torres é. Acho que o Fernando Torres tem mais requisitos do que ele. Porque assim, o Fernando Torres, você pensa nele em clubes, se acompanhar um pouco, ele teve destaque em clubes ali. Acho que mais no final da carreira ele acabou não Não compensando vingando tanto. tanto. Acho que o final da carreira dele já foi um pouquinho mais devagar. Só que o Morata sempre foi o quase ali, sabe? Uhum. Aquela Coca 3 litros. No meio acaba o gás. Começa ali, mete uns gols e tal, não sei o que, tanto que você fala assim, o Morata, destaque do quê? Destaque da onde? Não tem. Não tem. Esse aí foi, tipo, mas Morata, mas Alexandre Pato que habla pra mim. Só. De verdade. Pode, me julgue. Pra mim já é o. Nunca foi destaque, falar, pô, o time ganhou o título porque o Morata foi decisivo. Não foi. Não foi. A Espanha ganhou o título porque o Morata não foi também. Foi nada. Fraco. Mas dá pra ser reserva do Yuri Alberto aqui. O Corinthians gosta de se enfiar em dívida mesmo. Dá pra ser reserva do Yuri Alberto disputar a posição de reserva com o Hector. Habla também. O Ixi, Hector Maria. O Hector, sei lá, é um Otacílio Neto que habla. É tipo isso, cara. Mas aproveitando, você pesquisou aí sobre os grupos aí da. Isso. São Que eu ia quantos falar, né? grupos aí, Danilo? São 12 grupos Oh, de 5 seleções, ou seja, são 60 seleções no total para você conseguir aí uma classificação para a Copa do Mundo na Europa. E aí você precisa, os primeiros garantem a vaga, né? E aí os segundos colocados lá, acho que tem um playoff. Eu não sei ao certo todas as regras, tá, galera? ó. Essa daí hoje eu vou É ficar jogo de devendo para ida e vocês. volta? É turno e retorno. É turno e retorno. Então você acaba Rapaz. jogando 8 partidas, né? Aham. Na- no total. Deixa eu ver se tem aqui fácil as regras. Eu acho que não tem. Acho que não tem os critérios de classificação aqui. Você vê como é que é as coisas, né? Eles têm 8 partidas, vai ser em 6 meses. Então eles já se preparam para a Copa do Mundo. A moral da história é essa. E ano que vem tem 2 amistosos que todo mundo acha que deve fazer.
E aí depois você fica naquela preparação já para a Copa do Mundo do ano que vem, né? E aproveitando, né? O que você achou da estreia do Carlo Ancelotti na frente da seleção brasileira contra o nosso querido Equador? E o jogo foi Nosso, lá ainda, né? exatamente. Olha, cara, Fernandão, a galera aí que vai assistir a gente. Assim, eu vou confessar pra vocês que eu não tinha grandes expectativas não, tá? É, assim, se você parar pra pensar, o cara, uma semana de trabalho aí, basicamente, né? Entre o dia que ele chegou e o dia da partida. E aí você teve questão de faltou uma galera chegar, se ambientar, não sei o quê. Pra ele é tudo novo, porque a maioria dos caras se conhece. A Uhum. maioria dos caras já tá ali, já se conversa, já tô junto, já tá na seleção, não sei o quê. A gente teve duas caras novas na seleção. Foi o É. Alex, o zagueiro, e o Hugo Souza. Os restos dos caras já esteve na seleção em algum momento, já sabe o que, que Você é. gostou da atuação do Alex? Eu acho que foi um dos melhores em campo, cara. Uhum. Assim, seguro, com o estilo de zagueiro que a gente gosta. Eu acho assim que é o cara raçudo mesmo, brabão, Não brinca, não né? teve, não brinca, atuou como manutenção do estádio ainda, ajudando a consertar a bandeirinha lá que caiu. O homem é brabo, mano. Eu confesso pra vocês que eu não acompanhava, que pra mim foi uma surpresa, fui caçar depois ali e tal, porque eu não acompanho o campeonato francês e tal. Eu vi um jogo do Lille no ano, que foi o jogo do Lille com o Real Madrid no começo da Champions League, e o Lille ganhou do Real Madrid, Uhum. e não lembro dele. Vou ser sincero, não lembro. Então, pra mim foi uma novidade real, porque eu realmente não conhecia o cara. O fato E, de você não lembrar dele já é um bom negócio, né? Sinal que a defesa não foi tão. Não, não foi tão pressionada, vamos colocar assim. né, nesse jogo em questão aí, o Lille realmente jogou pra caramba. Assim, o Lille foi brabo mesmo. O Lille fez uma Champions League bem legal, eu diria assim. Surpreendeu bastante. Eu não lembro agora até que fase eles chegaram da Champions League. Eu lembro que eles classificaram, foram pra segunda fase. Eu não lembro se eles caíram nas oitavas, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas enfim, eu não lembro do Alex, para mim foi uma surpresa, grata surpresa. E o Ancelotti colocar ele de titular então, né? Porque se você parar para pensar aí, já os outros zagueiros do Brasil já eram jogadores mais, né, já de seleção, já, né, alguns conhecidos. Tinha, por exemplo, o Léo Ortiz, que tem pouco tempo, mas já foi para já é cara de seleção. É, próprio, aí tinha foi o Murilo, não, calma aí que eu tô olhando aqui o negócio errado aqui. Você gostou da atuação do Estevam? O Estevão eu achei meio apagado, assim, eu diria. Eu achei o Estevão meio. Acho que ele tentou, dentro do que foi possível ali, Você mas achou que ele ficou com medo? achei meio tímido. Eu achei meio tímido. Não É, sei se, não sei se foi a foi. impressão que todo mundo tava se perguntando. Falou, pô, Eu achei normalmente ele ele meio tímido. vai, parte com a bola, faz aquele corte normalmente para a esquerda igual o Robin, né? Corta É para a esquerda e isso. bate. Só que Sim. ali cortou duas para direita, né? Parece que tá E aí. ainda tá pegando as manhas ainda, vamos colocar assim, tá É parecendo isso. menino novo testando o carro. É a mesma coisa. Exatamente. É, Às vezes tá sentindo o peso ali da camisa pra ver que lado que ele pode balançar. Não sei se o Estupinhan entrou na mente dele também, porque do é, outro lado tinha o lateral lá. Esse maluco é chato pra caceta, velho, Estupinhan. Então já é um cara velho, casca grossa e tal. Então pode ter essas questões aí. Assim, outro cara também que foi um pé nos bagos, vamos colocar assim, é o Caicedo, né? o cara é chato, O velho. Né? cara, Aquele olha, marcador. ele é parecido com o Kanté, né? Que o pessoal tava. Meu Isso, amigo, o exatamente. cara ele corre o campo Ele tá. inteiro. Toda hora você tá vendo ele aparecer no campo, velho. Não tem Putz, momento. O time tá no ataque, ele tá lá. O time tá defendendo, ele já tá apareceu também. Você sai no contra-ataque, o cara tá matando jogada. Assim, o cara é embaçado, velho. Tanto sabe o que eu lembrei, Fernandão? né? Jogando assim contra o Equador, eu lembrei de uma vez que a gente foi jogar lá no Vila e tinha dois equatorianos lá. Jesus amado. Lembra desse dia aí, meu amigo? Lembro. E aí eu lembro que tinha um deles, pelo menos, que foi o que tava mais perto de mim, assim, que eu pude conversar com ele.
E aí eles já estavam jogando, né, antes da gente. Aí Já. a gente chegou pra jogar, a galera veio completar o nosso time, né, que tava faltando. E aí a gente já tava jogando um tempinho assim, a galera já começando a pedir arrego, aí esse equatoriano chegou assim e falou, puta cara, realmente eu tô começando a ficar cansado já, assim, a gente já botando os bafos pra fora, eu tô começando a ficar cansado já, eu tava jogando aí desde acho que 10 horas, aí isso era 1 hora da Aham. tarde. E aí falou, E putz, mano. detalhe, aquele dia eu tenho até uma foto, tava com 37 graus tava A quente. gente num puta descampado, sol em cima, assim, o sol parecia a lâmpada do quarto, em cima da tampa. E Um aí o sol pra cada equatoriano um, meu com. amigo. E aí na hora que ele falou assim, putz, a idade tá batendo, mano. Tô com 42, já tô começando a cansar. Eu falei, 42? Que O isso, cara meu parecia o amigo? Zé Roberto, vocês não têm noção. Parecia o Zé Roberto, velho. Os Caraca, caras velho. correndo, mas não dava pra Sim, pegar. E tinha um raio do menino lá que era filho deles. Meu mano. amigo, Sim. tava Caraca, difícil pra velho. poder acompanhar os caras. Mas foi legal aquele jogo lá. A gente Não, se foi, divertiu foi. bastante. Oh, que isso. Então, cara, o Caicedo é esse cara aí, velho. O cara não cansa, o cara, ele se arrebenta mesmo, velho. Ele vai pra cima e não tá nem aí. Mas, assim, a minha visão sobre a estreia do Carlo, que eu acho que ele tentou fazer o melhor possível com o que ele tinha na mão, sem mexer muito na forma. Porque se você perceber, o Brasil jogou compacto, tentou jogar compacto ali, a base do que já vinha jogando. O Brasil ainda tem o problema de não ter o cara da criação. Ele tentou botar esse papel no Gerson aí, mas não rolou, Hum, né? Não sei se você tem a mesma opinião que a minha, mas ele tentou botar esse papel no Gerson aí, mas não o foi. Gerson é mais um clássico 8, vamos colocar assim, né, velho? Isso, Ele exatamente. é um meia, mas não é, vamos colocar assim. Ele é Então, aquele tradicional, o que a gente chama de segundo volante, né, velho? Aquele cara que sabe dar um passe, mas que ele tem mais função defensiva, mas quando você tá atacando ele tenta pisar na área. Tanto que foi o lance que me deixou mais puto no jogo, que foi aquele lance que a bola veio se oferecendo pra ele de frente pro gol. Era só encher o pé, velho. Ele sabe fazer, mano. Já fez gol assim no Flamengo. Eu vi no outro dia, inclusive, um lance dele fazendo um gol assim no Flamengo. Eu falei, mano, que esse maluco não meteu a bola pro gol, velho? Só chapar, irmão. Era só chapar, velho. Já veio no pé dele, que é o esquerdo. Era chapar. Sei lá se ia ser gol ou não, de fato. Podia bater alguém, podia ir pra fora, ok. Eu ia ficar menos puto se ele tentasse chutar e chutasse pra cima, chutasse e não pra foi fora, só enfim. ele, né? Mano, só que é que pra mim esse lance foi mais claro, sabe? Aí teve a do Aham. Richarlison também, né? Que foi aquela É, furadona lá. Mas essa daí eu até comprei, que tentou fazer o movimento, mas às vezes você, sei lá, você perde o tempo da bola, você não faz o movimento da forma mais adequada e tal. Essa daí eu até entendo. O pessoal tá pegando muito no pé também por coisa que. Ô meu amigo, calma. Não sei, minha visão. É, e eu falo, mano, tá pra mim vendo, essa Ronaldo? bola. É. Ah, eu acho que assim, às vezes a galera pega muito no pé, eu acho que fazer o básico, o cara tentou, tá ligado? Agora a bola Aham. cai no pé do canhoto, no pé canhoto, de frente pro gol, né? Não era a posição mais clara, era uma ótima posição pra se chutar, velho. E ele tocou a bola, irmão. Ah, para com isso, bicho. Ô, sai fora. Eu fiquei puto, mano, com isso daí. Confesso pra vocês, mano. Eu xinguei um pouco, tá? Você que é torcedor do Flamengo aí, velho, eu xinguei o Gerson, mano. Desculpa aí, porque mas sem condições, era pra bater pro gol sim. Por falar em Flamengo, o que, que você achou do Vinícius Júnior? Mano, assim, é, Ele melhorou um pouco? eu acho que ele tá tentando. Eu acho que ele tá tentando. É que é um estilo de jogo que eu particularmente não gosto muito, mas é o estilo de jogo dele. Ele joga assim no Real Madrid, né? Eu acho que com o Ancelotti ou sem o Ancelotti não mudou. Ele continua jogando assim, é o jeito dele. Você vê como que as coisas mudaram, né, do tempo de hoje para antes. Antigamente a gente tinha dois laterais que eram essenciais que faziam isso, né? Um tal de Cafu e Roberto Carlos, só isso. Esses dois aí faziam essa função tranquilamente. E agora a gente depende de pontas, né? Para poder levar a bola ao fundo, para poder fazer Então, eu esse sinto cruzamento falta com disso aí, uma boa bicho. jogada. Tá complicado, cara. Eu sinto Tá falta porque difícil. assim,
é muito previsível, mano. É muito previsível, porque o cara joga de ponta com o pé trocado. Ele vai cortar pro meio. Ah, tem caras que fazem isso com excelência? Tem caras que fazem isso com excelência. É um fato. Você teve aí no passado recente o Robin e o Ribéry faziam isso com excelência. Você sabia que o cara ia fazer isso, mas o cara era muito rápido, muito técnico para fazer e você não conseguia pegar como marcador. É difícil de marcar. Aí os caras começaram, aí isso virou moda, foi virando moda. Aí hoje só tem isso. É só ponta invertido. Aí, mano, aí o lateral não passa, porque o ponta tá lá na frente dele, ele vai tentar cortar pra dentro. Cara, que inferno, velho. Caralho, eu de verdade fico bravo. Desculpa o palavreado aí, Fernando. Depois você põe um pi aí nessa porra. Mano, é o cara ir pra linha de fundo, aí tenta pra dentro. Exceto os caras que são excelentes dribladores, que já tá se perdendo também, se você analisar um pouquinho. Mano, o defensor tá preparado, ele tá te fechando, tá chegando a dobra de marcação, não sei o quê. Então, assim, o Vinícius Júnior consegue fazer isso, ele faz gol aí no Real Madrid dessa forma, faz dar assistência, tudo. Mas é um estilo de jogo que eu particularmente não gosto. Eu acho que ele tá se esforçando, tá tentando sim, mas é que eu acho que fica muito previsível. Vai tocar a bola É, pra ponta, né? Pra direita, pra esquerda, o que for. O cara vai lá pra cima, vai tentar. Aí você não vê, tipo assim, tanta uma tabela. O cara, ou pelo menos faz desse tempo, ponta, né, que a gente não escuta parecendo o Wing Eleven, né? One Two. one, two. Faz tempo, velho. Nossa, Não o tem cara você um não. cara ali pra poder encostar, pra poder Não, fazer essa tabelinha. E não normalmente chega. você precisa de ter pelo menos três ali. Então tem que chegar um volante, tem que chegar um É, meia, tem que chegar o lateral, exatamente. né? E a gente vê que os nossos laterais eles não sobem. Não vai, velho. Então eu sinto falta, porque você imagina, você tem um cara que é veloz e é driblador como o Vinícius Júnior como o Rafinha que deve jogar amanhã. ah, e aí se você tem dois laterais que saibam atacar, que aguenta, né? Atacar e defender e tudo mais, é, e esses caras estão ali, você coloca esses pontas mais pra dentro, até um dos programas que eu tava acompanhando esses dias, né? Tava fazendo um comentário que é o meu raciocínio também esse cara ao invés de ser um ponta, ele ser um pouco, ele ser um meia, meia esquerda, meia direita. Só que é um cara que tá ali dando espaço pro lateral subir para ele poder tocar, pro lateral fazer um cruzamento na área, pro lateral dar um retorno ali para um chutador. E, por exemplo, você tem o Gerson aí que foi titular no último jogo. É um cara que é chutador, sabe chutar de fora da área, de Aham. média distância e tudo mais. É um cara que Se chega de você. surpresa na área, igual É, o Paulinho isso, fazia. exatamente, eu acho que o Gerson desempenha melhor essa função, essa elemento surpresa, né? O cara que chega ali, ele vem acompanhando, ele tá ali na contenção, surgiu a oportunidade, ele tá dentro da área fazendo gol, ele tá dentro da área criando oportunidade, que eu vou citar o Corinthians aqui, que é o time, meu time, é o time que eu mais acompanho, mas para mim dois caras que fizeram isso com excelência, assim, fizeram muito bem, foi o Paulinho, que você citou aí também, e o Elias. O Elias também fazia Elias é isso monstro demais, que velho. jogou no Flamengo, jogou no Galo aí também, tudo, Uhum. e fazia isso de uma forma excelente, defendia pra caramba e atacava muito dentro da área, fazia um monte de gol. Tem o gol, lembrando aqui agora, o gol Corinthians e Santos na final do Campeonato Paulista é um gol que ele faz fazendo esse ataque. O Uhum. defensor não tá preparado ali muitas vezes para esse cara que chega dentro da área. E eu acho que o Jorge podia ser esse cara, ter um cara na frente dele, um organizador ali, um cara que distribui melhor e ele ser esse segundo cara que, pô, bobeou, ele tá ali chutando de fora da área, bobeou, ele tá ali entrando na área e cabeceando bola, ou tentando um arremate de outra forma e tudo mais. E aí não tem. Então, assim, eu acho que foi um jogo digno, assim, não acho que foi um absurdo, assim, surreal. Né? É, Surreal pra mim foi o jogo da Argentina. Foi surreal porque o Brasil não teve reação pra nada. Mas o jogo do Equador, acho que foi um jogo. O Equador jogou como um time que está em terceiro e o na, Equador tá com uma seleção muito boa, né, mano? tá com a geração ótima, com É. certeza. E é isso. Então, assim, o Brasil jogou contra o segundo das eliminatórias, né? Você imaginar que o Uruguai aí, que seria o natural candidato, né? Tá em quinto, tá atrás de nós nesse momento na classificação. É, então o Brasil jogou com um time que se portou como o segundo das eliminatórias. Joga o futebol dele, tem o estilo de jogo dele, que dá certo. E assim, achei que o destaque para mim da partida realmente foi o Alex.
E aí você tem aí essas questões que no Brasil ainda estão ali meio que faltando. Né? Tá faltando um cara ali no meio de campo que dê a liga nesse time, ou é que aí ele vai ter que virar o negócio do avesso, porque tipo assim, ele abdicar desse monte de ponta aí, que o Brasil, se você olha a escalação ali, o que mais tem é ponta no time, né? É, Você acha que e um aí, 4-4-2 funciona ali? eu arriscaria. Tradicionalzão? Tradicionalzão. Tradicionalzão, 4-4-2, meter as caras. Mas faz É tempo, hein, isso. mano? Faz tempo. A gente tá numa pegada de um 4-5-1, vamos colocar assim, né? Porque não joga ali com três atacantes, literalmente. O ponta não funciona literalmente como ponta, né? Então fica desguarnecido também, né? Sim. Dependendo de quem tá atuando ali na seleção brasileira, você fica com a defesa muito frágil, né? E você querendo ou Uhum. não, o time do Equador, pelo menos do que a gente viu, quando eles pegavam a bola, eles já eram totalmente objetivos, né? Saía correndo, Exatamente. tabelando, etc. E quando chegava e quando via alguma oportunidade, eles batiam a bola de longe, que Sim. normalmente eu sou bem chato de reclamar sobre isso, né? Eu acho que para você conseguir ganhar a partida, ganhar a, o futebol, a invenção é o gol, né? E para isso você precisa chutar a bola, né? É Então, isso. independente de onde você vá chutar essa bola, né? Você pode bater ali da pequena área, da grande área, ou de fora da área, ou de muito longe, né? Quem sabe? Quem Acontece um sabe? milagre assim, mas você precisa chutar no gol, né? E o Brasil não tem Exatamente. um cara pra literalmente chutar de longe. A gente não vê o Vini Júnior fazendo um chute de longe, você não vê o Rodrigo fazendo isso, né? Então, assim, Exatamente. tá faltando alguém, né, pra você ter uma opção pra quando tá muito fechado ali as seleções, porque querendo ou não, por mais que o pessoal vá jogar com o Brasil ainda é meio que respeitado, vamos colocar assim. O Não, pessoal Brasil, com não, certeza. o pessoal também não vai assim com o peitão aberto não pra poder enfrentar o Brasil não. Então é Exatamente. sempre um jogo duríssimo, né? Jogar contra o Sim. Brasil. Obviamente que depois dos acontecimentos que a gente já sabe, né? A seleção brasileira já não tem mais aquele poderio ofensivo que a gente tinha antigamente, né? Que era Sim. o que era respeitado, né? O pessoal chegava, a seleção lá de 2002 lá, aonde batia o pé, o pessoal já começava a tremer, já, porque já sabia que passava uns 15 minutos já tomava um gol logo aí, já ficava ligeiro já, né? Mas agora, filho, a gente fica torcendo pro Brasil fazer um único gol, né? Um mísero gol. Mas Pois assim, é. independente de como a seleção tá jogando, eu acho que o importante é se classificar e ir pra Copa. Por mais que, tipo, seja o jogo mais feio do mundo, né? Se conseguir ganhar de 1-0 todos os jogos, pra mim tá tudo certo. O Cara, importante é aí. chegar na final e ganhar. Não, e você imagina assim. E esse negócio que você acabou de falar foi uma coisa que o cara que disse isso há 15 anos atrás, 15, quase 16 anos atrás, caíram matando no cidadão. Quando ele falou, ele foi perguntado assim: então, cidadão, o que você acha que é preciso fazer para ganhar os jogos? Né? E aí ele falou o seguinte: falou, ó, o básico, preciso fazer um gol a mais com o adversário. Sabe quem falou É essa isso. frase, essa célebre frase? Não sei se você vai lembrar, não sei se você acompanha isso aí. O nosso querido capitão do Tetra, quando treinou a seleção, Lunga, Tunga, né? é isso. E assim, ó, pra mim, pô, você tá numa fase difícil, você tá meio complicado ali, faz o básico, velho. Joguinho básico. Jogo básico. Então acerta a casinha, ganha de 1-0. Se você ganhar todos os jogos de 1-0, você ganha o campeonato. Acredite. Acredite, Pra se você quem, tiver no pontos corridos, se tiver na eliminatória, se você ganhar todos os jogos de 1-0, você ganha o campeonato. Fim. pra quem não viu ainda, né? Quem tem curiosidade aí, tem alguns vídeos na internet que acompanham e contam sobre as seleções e principalmente as 5 conquistas. Vale muito a pena você acompanhar ali as histórias de 58, de 62, de 70, que é para mim, igual meu pai falava, né? É a geração ali que ele assistiu foi a geração mais talentosa que passou, né? Do Brasil.
E para quem não assistiu 94, eu recomendo você ver alguns vídeos, porque aquela seleção era muito aguerrida. Era muito aguerrida, nem era fechada, era muito aguerrida. E tinha jogos muito difíceis, principalmente com os Estados Unidos, que era a seleção da casa. Olha, o jogo contra os Estados Unidos foi um jogo muito crucial pro Brasil. Foi 1-0 só. Foi um golzinho achado ali. É Se não me engano, isso, foi o mano. Romário que fez o gol. E passou, né? Suécia também complicou bastante pra gente ali. Mas o Brasil conseguiu chegar na final. E a final também contra a Itália foi tensa. Porque a qualquer hora parecia que a Itália ia fazer o gol. E a gente torcendo ali pro Brasil conseguir fazer alguma coisa. Teve uma chance, acho que no final do jogo, que não conseguiu. E aí foi pra prorrogação e os pênaltis. E vocês já sabem a história que aconteceu. Pois é, e aí você falando isso aí, eu fiquei pensando no jogo de ontem, no jogo de Portugal e Espanha, na Nations League. E aí você vê o Cristiano Ronaldo, mano, o cara tá com 40 anos de idade. Eles basicamente só não ganhou a Copa do Mundo, É. né? Os 3 títulos que Portugal tem na história oficiais, o cara tava lá. Esse foi o terceiro, né, de ontem aí. Uhum. E aí Se não eu me engano, fiquei são olhando. 4, tá? Mas são 4 É, títulos que eu, Portugal teve, 3 que ele é, tava, certo? tá, Eu tô lembrando não, do Eusébio. não, o Eusébio não ganhou. Rapaz. O melhor resultado do Eusébio com Portugal foi a semifinal da Copa de 66. Uhum. Né? E ele não teve. Portugal não tinha títulos. É, não nenhum assim de primeira prateleira. Deve ter alguma Copa. Nessa época. Uhum. Isso. E aí, cara, aí eu fiquei olhando assim. Ele saiu, né, durante a partida, pra quem não acompanhou, e ficou assistindo lá a disputa de pênaltis depois, né, e tal. Sozinho, coitado. Ficou, teve um momento ali, ficou sozinho, durante a disputa ele tava ali apoiado ali no companheiro ali e tudo mais. E aí você vê, mano, o cara já tá no fim da carreira. Assim, ele pode se aposentar a hora que ele quiser. Eu acho que hoje ele tá perseguindo bater o 1000 gols, né? Ele tá ali em Aham. cima E de, tá de faltando fazer o pouco, hein? milésimo Se não me gol. engano, acho que Tá. 62. Isso, agora são 62 com o gol de ontem. Então 62, vai. Dependendo do desempenho dele ainda que ele aguentar, seria 2 temporadas, digamos assim. Seria essa temporada agora, 25, 26, e a próxima. Pra ele conseguir alcançar, se ele tiver um desempenho legal aí, ele Se ele confirmou aí for que pros vai. Estados Unidos, ele mata isso aí fácil. Então, eu vi hoje, durante o dia aí, que ele ia permanecer no Al Nassr. Bom, Tinha levantado uma suspeita dele sair, finalizar e tal, mas hoje eu vi uma situação afirmando que ele ia permanecer no Al Nassr. E aí você vê assim, aí teve a entrevista dele depois, no campo ali, no título já, que aí você vê a vontade dele de ganhar pela seleção, que ele falou assim, pô, já ganhei coisa pra caramba e tal, já ganhei quase tudo aí, só que ganhar pela minha seleção é demais. E você vê, tipo, eu pelo menos vi assim verdade no que ele tava falando. Porque você vê que ele tava emocionado, ele ficou em choque da disputa de pênalti e tudo mais. E ele falando sobre isso assim, mano, falou, mano, eu queria isso. Aí teve uma coisa que eu achei legal, sim. Tá? A gente vai criticar a seleção brasileira assim, só que também teve uma coisa que eu achei legal. Eu não sei se foi influência do Ancelotti, eu não sei se foi predisposição dos caras, se os caras resolveu se fechar e alguém falou mais alto lá na porra do vestiário e os caras se tocou, que foi os caras cantando o hino nacional a plenos pulmões. Não sei se você reparou isso, Fernando. não Mas, reparei não. mano, eu fiquei prestando atenção no início do jogo lá no toque do hino. Porque os A caras parecem maioria que dos tá morto, jogadores. né? Mano, eu detesto isso assim. Cara, sem ideologia política aqui pra você que tá assistindo, eu gosto do Brasil. Eu gosto do país Brasil. Eu amo ser brasileiro, eu gosto de estar aqui. Se você é mais novo, talvez você não entenda, Fernandão aí que é da minha geração, a gente tá na mesma faixa. A gente sabe, mano, a emoção que sempre foi assistir uma Copa e torcendo pelo Brasil. Você Ah, é mas a gente louco, pegou a mano. geração vitoriosa, a gente pegou a geração boa pra caramba aí Que bom. de 94 pra cá, a gente ficou mal acostumado, né? Aham. A gente ficou mal acostumado. A gente teve aí ótimas gerações, assim, tem ressalvas, né? A geração de 2002 foi tipo o Ancelotti agora, porque o Brasil quase não se classificou pra Copa, porque o Brasil se classificou na última rodada pra Copa, pra De quem não acompanha. 94 também, viu, Danilo?
Então, foi meio que na Bacia das Almas É. ali. A de 94 eu não lembro porque eu não acompanhava ainda. Mas a de 2002, que eu já acompanhava um pouquinho, depois fui ver mais detalhes e tal. O Brasil classificou na última rodada das eliminatórias para a Copa de 2002. E aí teve a troca de técnico e tudo. Então o Felipão entrou num espaço assim, onde basicamente é o espaço que o Ancelotti tem hoje, para conseguir montar o time. E aí ele fez coisas que tipo, o Ancelotti começou aqui. Tipo assim, mano, eu vou chamar os caras que eu já conheço, os caras que eu sei que são bons. E vai ser isso aí, rapaziada. Fé em Deus. Tchau, goste de vocês ou não, esse aqui é meu time. Porque é aquele negócio. A seleção não necessariamente é feita pelos melhores segundo o senso comum. Quem vai comandar esses caras é o técnico. E o técnico tem que saber os caras que ele pode lidar e explorar o potencial deles. Então é isso, por exemplo, citando 2002 de novo, né? Nosso último título. Todo mundo da época contestou no talo porque o Romário não foi para a Copa. E o Felipão sabia que o Romário ia estragar o time, provavelmente estando lá na equipe. Eu imagino isso. E o cara não foi para a Copa. E o maluco que estava todo estourado lá, bichado, arrebentado e quase 2 anos sem jogar, foi, jogou, fez uma Copa excelente, monstro do futebol, e depois todo mundo aclamou o cara. Simples assim. O cara foi e deu a volta por cima na Copa do Mundo. E a gente precisa de uns caras desse. Tô falando que tem que ter a mesma habilidade técnica do cara. O cara Porque já não realmente, tem ele, mais. ele é um dos maiores, não à toa. O cara teve uma carreira toda picotada e ainda assim ele conseguiu ser foda. Mas eu digo instinto. O instinto, eu acho da hora ver que os caras. Aqui a gente perdeu isso. Nas seleções, várias seleções fora, nos amigos aqui do lado da Argentina, você vê, nos uruguais você vê, em outros lugares você também tem, é esse negócio da seleção. Deve ser muito ruim a CBF, assim, pro jogador. Deve ser algum bagulho muito ruim pro cara, tipo, vir pra seleção e não ter mais esse bagulho. Não sei o que rola. Eu queria entender de verdade. Eu queria entender. Porque acho que falta isso, mano. O cara que chega e fala, mano, eu vou ganhar essa porra aqui no Brasil, velho. É nóis, o Brasil é Brasil, velho. Meteu outra estrela aqui, mano. Essa aqui já tá a tempo demais. Já 20. tá desatualizado já, né? Já tá indo pra 24 anos só. A última brecha que a gente teve aí É. sem Copa foi 24 anos, né? Que foi de 70 até 94. Então, rapaziada, é isso aí. Agora é a vez de vocês, então, tirar a gente da fila de 24 anos de novo. Sinto muito. Se vira. O problema vai ser contra a Argentina, né? A Argentina, a possibilidade da Argentina ganhar de novo a Copa é bem maior do que o Brasil conseguir Ah, com conquistar essa certeza. Copa aqui. Mas Ah, a gente não favoritismo por sabe do favoritismo. futuro, né? É, Então também tem algumas seleções europeias aí que tá também, né, sim. mais pra cá do que pra lá. Tem algumas que são favoritas aí. E os países sempre, os tradicionais sempre entram como favoritos, né? E o Brasil, Uhum. querendo ou não, jogando ruim ou não, o Brasil sempre entra como favorito para disputar e ganhar a Copa do Mundo. Bom, Sim. Danilo, eu acho Hum. que por hoje já tá tudo ok, né? Acho que a gente Posso falar só de mais uma coisinha pode antes da gente ficar à encerrar? Que vontade, né? na última central aqui, essa aqui eu vou tentar não me estender, tá? É, na última central eu falei que pra mim o jogo da rodada, era o jogo que eu queria assistir, era Venezuela e Bolívia, tá? Era Venezuela e Bolívia porque é o jogo que tá marcando aí a disputa Ah, pelo sim. lugar, pelo sétimo lugar, que é o lugar que hoje na eliminatória leva para a repescagem, né? Ah, e aí eu não consegui, acabei não conseguindo assistir o jogo na íntegra. Eu assisti uma parte do jogo, e aí a Venezuela saiu vitoriosa. Pô, que Venceu a, bacana. venceu a Bolívia por 2-0 e ficou legal aí nessa busca incessante Sua é, estreia na Copa do Mundo. por Uma finalmente se vaguinha ali, classificar. né? A Venezuela é o único time da América do Sul que nunca foi para a Copa do Mundo. A Bolívia já foi uma vez, a Venezuela não, nunca. E aí a gente tá. Aí a Venezuela neste momento tá com uma vantagem aí de 4 pontos. Botou a vantagem em cima da Bolívia. Foi um jogo aí que deu tudo errado para a Bolívia, os caras não conseguiram Estão jogar. quantas rodadas dele?
agora a gente tá aí a 3 rodadas. A gente vai Ou fechar essa data seja, FIFA aí. a Venezuela já coloca uma rodada a menos contra a Bolívia, É, certo? exatamente. Então, assim, a Venezuela tem desafios aí pela frente, porque nesta rodada agora que a gente vai ter, a Venezuela pega o Uruguai no Uruguai, e o Uruguai Puxa, precisando vencer, porque o Uruguai está atrás do Brasil, por exemplo, né, na classificação. Na próxima rodada, que é a penúltima, a Venezuela pega a Argentina. A Argentina não tem mais nada a perder, está classificada, já é campeã da eliminatória, né? mas tá Não ganhando de pode ser. todo mundo, infelizmente. E os caras não param de jogar, eles Os caras querem não tiram o encerrar a pé, não. campanha. É isso, é o que tem que ser feito. Perfeito pra mim. E na última rodada, a Venezuela pega mais um time também que quer os pontos, que é a Colômbia. A Colômbia tá em sexto agora ali. É o time que tá acima, tem uma vantagem ainda, né? Na última rodada eles vão se enfrentar e aí vai depender, porque, por exemplo, a Colômbia vai pegar a Bolívia na penúltima rodada. A Bolívia ainda quer brigar. A Bolívia tem 9 pontos para disputar. Por exemplo, se a Venezuela perde hoje já, né? Já é meia-noite 21 aqui. Se a Venezuela perde e a Bolívia vence o jogo dela, que é Bolívia e Chile. O Chile é o pior país das eliminatórias até agora. Ah, o Chile Ridículo, já tá né? eliminado. O Chile já foi com Deus. Então, se a Bolívia ganha do Chile e a Venezuela perde para o Uruguai, eles voltam a ficar com um ponto de diferença. A Venezuela continua na frente, mas fica um ponto. E aí, na próxima rodada, tem Venezuela e Argentina, na Argentina, e tem Colômbia e Bolívia, que é na Colômbia ainda. Que é essa aí já é o final das eliminatórias, que é lá em setembro. Tá? As duas últimas rodadas serão ali em setembro. Então, assim, a Bolívia tá sonhando ainda. A Bolívia tá sonhando. E aí teve esse jogo, pra mim era o jogo Crucial, mais jogo-chave, esperado. né? E isso, o jogo crucial. Confronto E direto, a, 6 pontos. e a Venezuela venceu a Bolívia, meteu 2-0. Teve um gol contra, né? Logo no comecinho do jogo, que foi o goleirão entregou. Teve esse detalhe ainda, o goleirão, meus amigos. Você chegou a ver, o Fernandão, que teve Não. uma entregada na Sul-Americana do goleiro do Vitória? Foi na Não última me rodada. recordo, tá? Foi na última rodada o goleirão do Vitória deu uma entregada assim e Eu vi a o goleiro da entregada do Bolívia. goleiro do Botafogo na Libertadores. Não sei se Na, foi parecida. foi um recuo de bola, o goleirão perdeu tempo, a bola passou, gol contra, o ridiculão mesmo assim. Aí a Bolívia se perdeu no jogo. Essa foi a realidade. A Venezuela jogou, dominou. Era na Venezuela o jogo também, então Uhum. tem esse detalhe aí que foi a Tem toda a favor torcida também a favor. Isso, foi a favor. E aí teve o atacante antigão lá, que é o Rondon, é um dos caras ali, Nossa. referência, Salomão Rondon, que fez o segundo gol. E aí a Venezuela mais administrou do que sofreu, assim. A Bolívia tentou e tudo mais, mas não sem muita eficiência. E aí a Venezuela acabou levando a vantagem, queria fazer esse comentário, foi um jogo bom. Teve as surpresas também, vamos fazer um geralzão aqui pra gente já encerrar. Foi o Paraguai vencendo do Uruguai, nosso adversário aí 2 a 0. de agora, 2-0. Foi um jogo, eu vi só os melhores momentos, mas foi um jogo muito bom. Bom. O Paraguai Jogo tá com um bom. time legal pra caramba. E aí teve Chile e Argentina, que esse eu acompanhei também, acabei assistindo depois. O Chile, meu Deus, que dó. Essa geração do Chile tá dando dó, muito fraca. E aí a Argentina, sem fazer muita força, assim, administrando tudo, a Argentina fez 1-0 e o Chile não conseguia fazer nada. Nada. E aí teve também Colômbia e Peru, esse eu realmente não acompanhei nada, mas foi 0-0, então acho que a gente não perdeu nada também. Então foi isso. Tanto que eu tô até vendo aqui o resumo, os Uhum. melhores, os momentos, não sei se são melhores, tem 2 minutos só de vídeo, então não deve Jesus, ter amado. perdido muita coisa não, deve ter sido horroroso. Né, Colômbia e Peru. Então é isso, galera. Aí hoje, né, já estamos gravando esse vídeo entrando na terça-feira, dia 10/6. Literalmente. Então, no dia de hoje, vamos começar a rodada aí das eliminatórias com Bolívia e Chile às 17 horas. Eu vou assistir, tá? Teremos aí Uruguai e Venezuela às 20 horas, Argentina e Colômbia às 21 horas e Brasil e Paraguai às 21h45, tá? Que é o jogo. Neoquímica Arena. E eu já vou falar pra você, Fernanda vai subir esse vídeo aí, imagino já já.
a gente vai estar ao vivo, tá? Acompanhando o Brasilzão aí, ó. Já tô até caminho aqui já pela. Eu tenho uma superstição que eu não vou comentar aqui, que é superstição, e eu acho que comentar da zica. Então eu tenho uma superstição que me leva a usar essa camisa aqui já antes do jogo. Então amanhã eu estarei com ela de novo. É uma camisa antiga Bom. que eu tenho, que inclusive vai ser relançada, tá? Eu vi hoje. O modelo Bacana. da próxima camisa vai ser inspirada nessa aqui, que é de 2005, 2004, 2005. Tá? Então estaremos ao vivo aí para Paraguai e Brasil, Brasil e Paraguai, melhor, na casa do Colossal de Itaquera, melhor estádio do país. E aí, Só que fechando a rodada, teremos Peru e Equador às 22h30. A gente não vai conseguir acompanhar tudo com isso, né? certeza Porque não. a gente vai estar aí ligado em Brasil e Paraguai, mas vamos estar ligados nos melhores momentos. Eu tenho duas telinhas aqui, então eu vou tentar acompanhar os dois e dando pitaco aqui enquanto a gente estiver ao vivaço. Beleza, galera? Então é Beleza. isso. Acompanhe a gente aí. Eu vou já puxar o encerramento aqui, porque o Fernandão deve estar louco pra me chutar na caneca. Eu tô falando demais. Então é isso, galera. Então não se esqueçam. Se você assistiu isso aqui até o final e você não direcionou o seu dedo para o botão do like, faça isso neste momento. Está aqui embaixo, tá? Do nosso canal Central da Resenha. Você também pode seguir o Fernandão. Fernandão, você tá para esse lado aqui ou você tá para É esse esse lado lado aí aqui? mesmo. Que é o Esse lado primeiro que aqui? você fez. Não, o primeiro lado que você Ah, fez aí. então aqui, ó. Se É você isso aí. Aqui, ó. não seguiu ainda este homem, você vai seguir este homem aqui, porque ele também não cobra R$ 0 para segui-lo, para você acompanhar conteúdos de futebol, igual a gente está falando aqui, para você acompanhar conteúdos de Fórmula 1, para você que curte motores também, tá? Se você quer ouvir o ronco, sim, ele também fala E sobre o tem assunto. lá, literalmente tem o ronco dos motores lá. Exatamente. Então, ó, aí se você também quer ver o homem praticando o eSports, que o homem também joga, aqui, ó, esse canal aqui também, tá? Fernando Games lá. Você vai acessar lá que esse dia eu peguei o Fernando no Flagra fazendo live de Fórmula 1 2025. Aí, ó. É, o É homem isso. tava lá fazendo live. Então você vai clicar e vai se inscrever nos canais dele e no Central da Resenha e no meu canal também. Tá? É Então, se você isso. puder me dar essa força, eu estou há muito pouco tempo. O Fernandão já está aqui, já é velho de guerra. Eu estou Ah, nós chegando estamos agora. aqui desde do início Quando era do mato. YouTube. É, quando era mato. Eu cheguei aqui já é pasto, já tá tudo devastado. Então, estou começando agora, tem um videozinho outro ali. Amanhã estaremos ao vivo. Então, eu estarei ao vivo no meu canal também, tá? Para você acompanhar. Então, faça favor, dê o like, compartilha aí com a galera, pra gente entender que o nosso trabalho tá acontecendo legal. Fechou, Fernandão? Valeu, Tamo junto Danilo. Que e até bom que daqui a pouco. a gente conseguiu fazer esse episódio aqui do Central da Resenha. Agradecer muito a presença de vocês, que vocês possam se inscrever nos nossos canais, nossas redes sociais, que vocês possam deixar um like, que vocês possam deixar um comentário, uma crítica construtiva, isso ajuda demais a gente. Faz com que o YouTube enxergue que o nosso canal é importante e também que ele possa propagar ainda mais lá para frente o conteúdo que a gente vai exibindo aqui. E agradecer também a presença de vocês, a paciência, né, por ter escutado a gente e visto também a gente aqui falando sobre as seleções, né, esses títulos importantes que ficam marcados na história, mas principalmente, né, que o Brasil possa mais uma vez ir para a Copa do Mundo e, e que ano que vem seja um ambiente totalmente diferente e que as coisas possam acontecer para a seleção e para deixar também a gente feliz, né, do fato da seleção se impor, ter um bom futebol praticado. E o nosso chefe também adora também quando o Brasil passa para as próximas fases, né? Porque tem que liberar o pessoal. Mas enfim, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana e que dê tudo certo para a gente poder daqui mais tarde estar acompanhando aqui a seleção e tomara que a gente possa sair com uma vitória e o Brasil já saia mais tranquilo e com a vaga já garantida. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, tudo de bom sempre e até a próxima. Valeu, pessoal!